Preciso responder também se existe alguma mínima chance de Miguel Ángel Borja, ex-jogador do Palmeiras, pintar como reforço no Corinthians. Te atualizo também sobre o Corinthians, que conseguiu na justiça um perdão, ainda que temporário, de uma dívida de 300 milhões de reais. No Corinthians, André Sanches corre o risco de ser expulso do clube. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o Timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. Contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. A saideira sobre o Corinthians, torcedores de uma organizada alvinegra estiveram no centro de treinamento nesta terça-feira para conversar com os atletas, com o Fabinho e também com o Dorival Júnior antes do embarque do time para o confronto contra o Ceará. Conversa amistosa, sem muita exaltação. Confesso que estou curioso para saber qual será o comportamento do Corinthians diante do Ceará, timão que não vence há 5 partidas e que começa a se aproximar da zona do rebaixamento e tem o São Paulo como adversário no próximo sábado. Bora falar agora sobre o Wendel, o atleta do Zenit que procura clubes no Brasil. Vale a lembrança de que o Wendel já esteve na mira do Palmeiras, do Flamengo e que algumas semanas atrás estava fechado com o Botafogo. Acontece que o Botafogo não cumpriu a data de pagamento em relação ao Zenit e o clube russo cancelou o negócio. Está muito claro que o Wendel está fora dos planos do Zenit. Primeiro por conta da contratação do Gerson, depois pela oferta feita na última segunda-feira pelo Zenit ao Palmeiras de 30 milhões de euros por Richard Rios. Diante disso, o Wendel procura clubes no futebol nacional. O grande problema é encontrar alguém que possa bancar os 20 milhões de euros que o Zenit pede para negociá-lo. Jogador de 27 anos de idade, que também está na mira do Al Saad, do Catar, time que acaba de negociar a contratação de Roberto Firmino, e do Fenerbahçe, da Turquia. O Wendel, que surge no Fluminense como um primeiro e depois um segundo volante, na Rússia chegou a jogar como um terceiro homem de meio campo. Até por isso, o número de assistências dele tem sido impressionante. Na temporada passada foram 12 assistências, na temporada anterior 10 assistências. Jogador que tem participado bastante no momento ofensivo, caberia para mim nos principais clubes do país. Resta saber se alguém vai topar desembolsar tanto dinheiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS. Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2,5 bilhões de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2,2 bilhões.
É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Só para completar, o noticiário corintiano, o Timão que enfrenta o Ceará, precisando vencer antes da partida contra o São Paulo, marcada para sábado no Morumbi. Tá aqui Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians que chegou a ser cotado para treinar o Fortaleza, será anunciado nas próximas horas como novo comandante do Olímpia no Paraguai. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de André Sanches, um dos presidentes mais importantes da história do clube, ser expulso do quadro de sócios e, por consequência, perder também o direito de seguir como conselheiro e uma das vozes mais influentes do clube. Nessa segunda-feira, o CORE, o Conselho de Orientação, aprovou com 9 votos a 7 que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo apure o uso de um cartão corporativo que o André Sanches se utilizou enquanto presidente. Entre 2019 e 2020, o Andrés teria gasto cerca de 16 mil reais com o cartão corporativo para coisas pessoais dele. O Andrés admitiu ter cometido erro. Ele alega que tinha o mesmo cartão, que o cartão pessoal dele era do mesmo banco com o qual ele usava um cartão corporativo e que ele teria se confundido, prometeu devolver o dinheiro, mas não foi o suficiente para salvar a pele dele. Agora a Comissão de Ética vai estudar todo esse processo e vai entender se vai levar essa história adiante ou não no Conselho Deliberativo. Se o Andrés for punido no Conselho Deliberativo, ainda precisa da aprovação dos sócios para que ele seja expulso do clube. Existe, da parte de parceiros de André Sanches, a confiança de que no Conselho Deliberativo ele não será abarrado, ele não será expulso do clube, mas é uma possibilidade real num Corinthians muito bagunçado politicamente. Vale a lembrança também de que no dia 9 de agosto, Augusto Melo, eleito o último presidente e que está afastado, vai haver a votação entre os sócios do clube para decidir se ele sofrerá um impeachment ou não. E em meio a tudo isso, Corinthians busca contratações em caráter de urgência, especialmente para o ataque. Timão para o jogo contra o Ceará não terá Yuri Alberto machucado, Romero e Memphis Depay suspensos. O Bruno Salvador quer saber sobre o Elinho. Cara, o Corinthians fez uma nova investida de acordo com o Samir Carvalho, mas não há nenhuma chance desse negócio avançar, a menos que o Corinthians chegue nos 3,5 milhões de euros investidos pelo Toluca no ano passado, e o Corinthians alega não ter capacidade financeira. O Paulo Silva quer saber se o Carlos Vinícius vem. O Carlos Vinícius já baixou 2 vezes a pedida para fechar com o Corinthians, mas o Corinthians tem alegado que não é a prioridade. Novidades no Corinthians. Diegão, cara, derrota do Corinthians pro Red Bull Bragantino certamente vai causar barulho em cima de Dorival Júnior, né? É semana muito barulhenta, muito complicada por conta do episódio Memphis Depay, que não fez um jogo ruim, mas também está longe de jogar no nível de alguém que custa 6 milhões de reais por mês. Esse, para mim, é o grande ponto, né? Sei que muita gente não gosta que fale de salários, especialmente jornalistas. Salário para muitos jornalistas é um tabu. Eu acho absolutamente natural e também não me importa que falem do meu salário, tá? Se descobrirem meu salário do jogo, segue, não tem problema nenhum. Só não vou ficar divulgando, mas se alguém divulgar e tiver certo, ótimo, beleza, faz parte do jogo. Eu lido com naturalidade em relação a isso. E eu bato muito na tecla sobre salário, sobre valores, até para que a gente possa cobrar de quem precisa ser cobrado. Se o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês e custa, ele precisa entregar muito mais do que os outros, porque esses 6 milhões de reais permitiriam ao Corinthians contratar vários jogadores super talentosos no mundo. Então, o Corinthians perde para o Red Bull Bragantino, a pressão é em cima do Dorival, mas também tem que ser em cima do Memphis Depay, tá bom? Ó, o Nildo CR7, o time era melhor com o Ramon Dias do que é com o Dorival. Eu achei que o Corinthians fez um bom jogo contra o Red Bull, contra o bom time do Red Bull. Ó, só para justificar esse meu raciocínio. Romero perdeu 2 gols incríveis. O primeiro gol do Red Bull Bragantino foi de um pênalti inexistente. E o melhor jogador da partida foi o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino. Mas aí você começa a acumular, né? Você já vinha de 4 jogos sem vitória, eliminação na Sul-Americana, time jogando mal e empatando muitos jogos, dificuldade de marcar gols. E aí vai e perde na volta do período da Copa do Mundo, o torcedor vai ficar bravo com certeza, tá? Adriano Rubens fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Os caras estão procurando atacante de lado de campo, estão procurando zagueiro, mas a falta de dinheiro é um grande problema, tá? No momento em que a Venezuela quase marca um golaço
contra o Brasil, o jogador saiu cara a cara contra a goleira brasileira e por pouco não marcou. Prioridade é ponta. E por que não quiseram o Romarinho? Lucas Mariano, ótima pergunta. A justificativa que eles vão dar, pública, é de que eles querem jogador de velocidade. O Romarinho já não é mais esse jogador de velocidade. Mas a verdade é que o Fabinho é contra a contratação de jogadores que já foram ídolos do clube e muito tempo depois tentam voltar. Ele acha que não é positivo, que o cara não vai performar e tal. Eu contrataria o Romarinho. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião sobre as notícias. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso canal e se inscrever também, tá? Tu se inscreve, ativa o sininho de notificação e assim você vai ficar por dentro de tudo. E compartilha também nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, toda rede social. Você sai compartilhando com o geral para eles ficarem por dentro também dessas notícias que a gente trouxe aí atualizadas. Valeu por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.